A graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Desde já vos peço e agradeço. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda o canal a crescer, amém? Hoje venho trazendo uma reflexão muito importante e abençoada com o tema: qual o significado de eleição, chamado e escolha, de acordo com a Bíblia? Vejamos então essa abençoada reflexão. A Bíblia utiliza os termos eleição, chamado e escolha para descrever diferentes aspectos da relação entre Deus e a humanidade, permeando temas como salvação, serviço e propósito divino. Embora interligados, cada tema possui nuances e significados distintos dentro do contexto bíblico. Eleição, eklogê, a escolha divina. A eleição, do grego eklogê, refere-se primariamente ao ato soberano de Deus em escolher indivíduos ou grupos para propósitos específicos, incluindo a salvação. Esta escolha divina ocorre segundo o eterno plano e graça de Deus, não se baseando em méritos humanos. Existem diferentes perspectivas teológicas sobre a natureza da eleição para a salvação. Visão calvinista reformada enfatiza a eleição incondicional, onde Deus escolhe quem será salvo unicamente baseado em sua soberana vontade, antes mesmo da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. A fé e o arrependimento são vistos como resultados da eleição, não sua causa. Visão arminiana entende a eleição como sendo baseada na presciência de Deus. Deus, em sua onisciência, conhece quem responderá positivamente ao seu chamado e crerá em Cristo. A eleição, neste caso, é condicional à fé prevista por Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Além da eleição para a salvação, a Bíblia também fala da eleição de Israel como nação para ser o povo escolhido de Deus, portador da aliança e canal de revelação divina. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Jesus também elegeu os 12 apóstolos para um serviço específico. João capítulo 15, versículo 16. Em todos os casos, a eleição destaca a iniciativa e o propósito de Deus. Chamado, klesis, o convite divino. O chamado, do grego klesis, refere-se ao convite de Deus à humanidade. Este chamado pode ser dividido em dois tipos. Chamado geral, externo. É o convite feito a todos os seres humanos através da pregação do Evangelho e da revelação geral de Deus na criação. Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 10, versículo 14 ao 18. Este chamado alcança muitos, mas nem todos respondem a ele de forma salvadora. Mateus capítulo 22, versículo 14. Chamado eficaz, interno. É a obra do Espírito Santo no coração do indivíduo, capacitando a responder com fé e arrependimento ao chamado externo. Este chamado é irresistível para aqueles a quem Deus elegeu para a salvação, levando à conversão. João capítulo 6, versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 30. O chamado não se limita apenas à salvação, mas também abrange o chamado para uma vida de santidade, serviço e para propósitos específicos dentro do corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e Efésios capítulo 4, versículo 1. Todos os crentes são chamados a viver de maneira digna da vocação em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Escolha, eclectos, aqueles que são escolhidos. O termo escolha, derivado das palavras gregas eclectos, eleito, escolhido, frequentemente se sobrepõe e se relaciona com a eleição e o chamado. Refere-se àqueles que são objeto da eleição divina e que respondem eficazmente ao chamado de Deus. Em muitos contextos, os escolhidos são sinônimos de os eleitos, referindo-se àqueles que Deus selecionou para a salvação e para fazer parte do seu povo. Marcos capítulo 13, versículo 20, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A escolha neste sentido enfatiza o estado de ser selecionado por Deus e as bênçãos e responsabilidades que acompanham essa posição. No entanto, a Bíblia também apresenta a ideia de escolha no contexto da resposta humana ao chamado divino. Embora Deus escolha soberanamente o ser humano, é confrontado com a necessidade de fazer uma escolha em responder a esse chamado, seja para aceitar a Cristo ou rejeitá-lo.
Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, Josué capítulo 24, versículo 15. Esta escolha humana não anula a soberania de Deus, mas destaca a responsabilidade do indivíduo diante do convite divino. A relação entre os termos eleição, chamada e escolha estão intrinsecamente ligados no plano de Deus. Eleição é a base. A eleição é o fundamento do propósito redentor de Deus, sendo a escolha eterna daqueles que serão salvos e cumprirão seus propósitos. Chamado e o meio. Chamado é o meio. O chamado é a forma como Deus convida as pessoas a participar do seu plano, seja através do Evangelho para a salvação ou para um serviço específico. Escolha como substantivo. É o resultado da eleição e do chamado eficaz. Os escolhidos são aqueles que foram eleitos por Deus e responderam ao seu chamado eficaz pela fé. Escolha como verbo, ação humana. É a resposta necessária ao chamado. Diante do chamado de Deus, o ser humano é chamado a tomar a decisão de seguir a Cristo e obedecer à sua vontade. Em resumo, a eleição é o decreto divino, o chamado é a convocação divina e a escolha, tanto do lado de Deus quanto a resposta humana, é a efetivação e a resposta a esse processo. Compreender estes termos biblicamente nos leva a uma apreciação mais profunda da graça soberana de Deus e da responsabilidade humana em responder ao seu amoroso convite. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui essa reflexão muito abençoada. Amém? Trarei novos vídeos abençoados para enriquecer mais a nossa vida espiritual com as coisas que vêm lá do alto, onde Cristo vive. Amém, meus amados irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.